Muito bom dia a todos, é bom estar aqui mais uma vez para compartilhar. Mas graças a Deus hoje nós somos testemunhas e conseguimos ler o texto completo e sabemos o desenrolar dessa história. Eu quero ler o texto contigo e eu quero trazer desse texto e dessa imagem. A grande notícia é: tem um bebê na manjedoura. Um bebê na manjedoura. Nós vivemos num tempo de espetáculo. Nós vivemos num tempo em que luzes chamam a atenção de tudo. E talvez eu queria nessa manhã enfatizar que o Natal não é tão iluminado quanto o nosso. O Natal não começa tão estético quanto o nosso. O Natal começa com o bebê na manjedoura. E essa é uma ótima notícia. Nós estamos desaprendendo a nos alegrarmos com notícias simples, com coisas simples. Nós estamos cada vez mais dependentes de coisas grandes, de coisas esteticamente convincentes. Nós estamos sendo levados a uma futilidade, a uma superficialidade da nossa alegria e do nosso prazer, que tiram de nós a aptidão de nos sentirmos felizes com as coisas simples da vida, de nos sentirmos satisfeitos com a vida. Talvez essa seja uma boa reflexão de Natal. Quando você olha para o Natal, quando você olha para a sua vida, para o ano fechando, você lembra dos seus desafios, lembra de diversas coisas, mas talvez uma boa pergunta é: você está satisfeito com a vida? Não uma satisfação de quem ignora os problemas, uma satisfação de quem faz uma análise muito superficial, mas você está satisfeito com a sua construção, satisfeito com aquilo que Deus tem te dado? Bom, o texto diz assim, para a gente depois continuar conversando. Eu vou ler a partir do verso 8 para ficar mais fácil. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por esse sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Que Deus fale profundamente ao nosso coração nessa manhã e que a gente saia daqui edificado e consciente dessa vida poderosa que Ele nos concede. Bom, eu queria destacar algumas coisas nesse texto diante dessa ótica. O anjo, essa aparição angelical para pastores, e aqui é importante a gente destacar que pastores naquela época não eram sujeitos lá muito bem vistos na sociedade, tanto romana quanto judaica. Os pastores, eles tinham uma boa função ali de manter ou produzir os animais que eram usados nos sacrifícios em Jerusalém, no templo, mas eram homens simples, humildes, não eram homens de destaque, não tinham uma participação na economia romana, não eram homens consagrados, geralmente considerados cerimonialmente impuros, eram homens simples. E desde o início a gente vai ver aqui que o Evangelho ele começa mostrando isso. A mensagem do anjo é que a alegria é para todo o povo. Hoje eu queria destacar, dentro dessa visão, a amplitude, o alcance do Evangelho, o alcance da mensagem do Natal, o alcance da alegria. No final a gente vai chegar a essa conclusão juntos. Mas eu queria que a gente tivesse essa dimensão de que o alcance do Evangelho, o alcance da boa notícia, ela começa do insignificante para a sociedade. A grande notícia de alegria para todos os povos não é dada no Templo de Jerusalém.
O anjo não aparece na cidade de Jerusalém, o anjo não aparece para César, para o imperador romano, o anjo aparece para pastores, homens humildes no campo. A amplitude do evangelho começa do insignificante. E talvez isso seja um primeiro destaque para mim e para você. Podemos estar satisfeitos porque o evangelho nos alcançou e nos alcança, mesmo sendo pequenos. Podemos receber dessa alegria, podemos receber dessa grande notícia, podemos nos sentir parte de algo grande feito por Deus, porque o evangelho começa do insignificante. Mesmo você que se sente insignificante, que se sente pequeno, que se sente rechaçado, que talvez seja menosprezado, o evangelho começa a partir de você. O evangelho começa em você. O anúncio do evangelho começa a partir de nós, que somos pequenos. O evangelho não começa nas cátedras, o evangelho não começa nos palácios, o evangelho começa no campo. O evangelho começa numa manjedoura, o evangelho começa em um bebê. O evangelho não começa num rei pronto, ou num líder militar, o evangelho começa num bebê. A primeira imagem do evangelho é um bebê ainda em formação. A grande notícia inicial do evangelho é que tem um bebê na manjedoura. Não começa no espetáculo, começa no curral. O evangelho é tão grande que ele começa num curral. O evangelho é tão grande que ele começa nas partes mais simples. E que ele toca as pessoas mais simples, ele toca as circunstâncias mais simples, ele se coloca bem, ele se sente bem nas situações simples. O evangelho não fica desconfortável na simplicidade. O evangelho tem lugar nos lugares onde nós, às vezes, não conseguimos alcançar. O evangelho é tão amplo que ele consegue ficar nos lugares sujos. Ele encontra lugar nos lugares sujos, que para nós são impuros. Talvez a reflexão que a gente possa fazer nessa manhã, a pergunta talvez seja simples: para quem é o evangelho? Para quem é o evangelho? Você, dentro de você, vai falar para todos. Se você não responder isso, talvez você não tenha entendido muita coisa. Mas talvez a reflexão que a gente precise fazer, depois de responder essa pergunta, é se nós disponibilizamos o evangelho para todos. É se nós estamos tendo a capacidade de olhar para a nossa sociedade e encontrar as pessoas às quais nós não queremos pregar o evangelho. Porque se nós formos um pouco mais sinceros, nós vamos chegar à conclusão que existem algumas pessoas que nós não queremos pregar o evangelho. Existem algumas pessoas que nós não nos misturamos. E que a igreja, vou falar de uma forma geral, evangélica, rechaça de uma forma que demonstra que o evangelho não é para eles. Mas o evangelho, desde o início, é para todos. Nos lugares mais simples, para as pessoas mais simples, para as pessoas de fora da religião, para as pessoas de fora dos palácios, é ali que o evangelho começa. O evangelho alcança a todos. A gente gosta da ideia de alcançar até os confins da terra. Mas não existe confins da terra se não começa e se não inclui também as pessoas mais simples e as pessoas excluídas pelo nosso fazer religioso. Não tem confins da terra se nesse Natal a gente não entender que o evangelho tem um alcance macro, sem barreiras, sem limitações, sem preconceitos, sem estigmas sociais. O evangelho precisa ser para todos. Essa é a essência do evangelho, essa é a identidade do evangelho.
O Evangelho cabe. Ponto. O Evangelho simplesmente cabe. Cabe em qualquer pessoa, cabe em qualquer circunstância, o Evangelho cabe lá. Coube num bebê e coube numa manjedoura. Coube em pastores no campo. Mas existe uma segunda coisa que esse texto provoca no meu coração. Se a realidade aqui é de pastores no campo, recebendo a notícia de que existe um bebê, se a realidade aqui é de homens que não fazem parte de uma sociedade ou do fazer religioso principal e eles estão recebendo, eu fico pensando, a gente às vezes é muito lógico, às vezes é muito estratégico, né? Se eu fosse pensar em mandar um grupo de anjos para fazer o anúncio do nascimento do grande Salvador, eu ia pensar em quem é uma pessoa que é muito importante e que vai espalhar essa mensagem de uma forma muito ampla e vai ter um amplo alcance, mas Deus resolve fazer com que pastores recebam essa notícia e vão lá conferir se a notícia era verdadeira. Mas eu fico pensando na vida desses pastores e na nossa também. E você está aqui nessa manhã e você já está se preparando para o Natal, a gente já está nessa caminhada do Natal e a gente tem essa expectativa de grandiosidade no Natal. Tem expectativa de uma mesa farta, tem expectativa de uma comemoração, de toda a família reunida, e como isso é legal, como é bom ter esse momento de família, como é bom ter os nossos cultos de Natal. Mas nós estamos muito esperançosos nessa grandiosidade. O convite de hoje para a sua vida é diferente. Eu queria fazer uma segunda aplicação olhando para a gente hoje. Talvez você esteja pensando e necessitando de grandes demonstrações do poder divino. Você está aqui nessa manhã e num momento de oração você orou por alguma cura. Você orou para que Deus abra uma grande porta, uma porta de emprego para você. Você orou para a transformação de alguém da sua família. Você orou para que algo aconteça na sua vida. Você está passando por algum conflito grande. Você está pedindo para que Deus intervenha nessa situação. Você está querendo e precisando de uma grande intervenção divina. E aí eu queria novamente voltar para o campo. E você com essas suas preocupações, que possivelmente os pastores tinham também, homens humildes, homens com poucos recursos, homens nômades, ficavam com os seus rebanhos para lá e para cá, conduzindo os rebanhos, sem muito lugar para repousar, cheio de carências, e aparece um anjo para eles. Eu não sou anjo, tá? Eu sou de carne e osso, mas só para... Mas você está aqui na expectativa porque nós estamos na presença de Deus e talvez a grande notícia que Deus tenha para renovar no seu coração é que há um bebê na manjedoura, houve um bebê na manjedoura. E assim como o Evangelho começa com um bebê na manjedoura, numa visão e numa imagem, numa figura muito simples, o Evangelho se efetiva, o Evangelho chega no seu ápice na cruz do Calvário. Os dois ápices da visão e da vida de Jesus não têm grande luminosidade, na verdade são motivos de vergonha. Os dois lugares onde a ação de Deus é tão evidente, mas tão evidente, muito mais do que qualquer cura do que Jesus fez. Os dois lugares, as duas imagens que o Evangelho nos mostra o seu poder e o seu alcance, não são imagens de espetáculo, mas são imagens de frustração. Um bebê na manjedoura e um homem ensanguentado nu numa cruz. Alguém rejeitado pelos religiosos e pelo sistema. O poder de Deus não precisa de grandes efeitos, o poder de Deus não precisa de grandes luminosidades, de grandes estéticas, o poder de Deus te acompanha todos os dias, do mais simples, do dia mais corrido, normal da sua vida, até os dias em que você recebe grandes notícias. Nós não podemos perder a visão disso.
O alcance do Natal tem a ver com nós não dependermos de uma manifestação divina pontual naquilo que mais nos dói nessa manhã. O alcance do Natal tem a ver com o reconhecimento de que Ele está lá e isso basta. Ele sempre estará lá e Ele sempre esteve lá e Ele permanecerá lá e Ele estará conosco todos os dias e nós estaremos com Ele na glória. A grande promessa e a grande convicção do Natal é o alcance para a vida toda. Do dia mais simples, do dia do luto, do dia da demissão, não do dia que outra porta de emprego se abre, mas no dia da demissão, Deus está lá. No dia do luto, no dia da perda, Deus está lá. Não no dia da cura só, mas no dia da doença, Deus está lá. Não quando a paz invade o lar, mas quando o conflito está instaurado, Deus está lá com você. Não somente quando você se sente totalmente confiante, mas quando você olha para si e não vê nenhuma potencialidade, e você está cansado da vida, e você está com medo da vida, e você está cansado da vida, Deus está lá com você, com o mesmo poder, com a mesma glória da ressurreição. Talvez o que você precise nessa manhã não é receber a cura pontual. Talvez o que você precise nessa manhã é recordar desse alcance pleno do poder de Deus na nossa vida. Grande notícia de alegria para todos os povos. A grande alegria e a grande notícia é que Ele estará lá contigo. Ele estará lá comigo, estará lá com a sua família, sempre estará lá e nunca deixará de estar. Você está passando por uma dor hoje? A gente vai orar, a gente ora para que Deus alivie os nossos fardos, a gente entrega a Ele os nossos fardos, porque é isso que Ele falou para nós fazermos. Mas a gente segue com Ele. E a gente segue na confiança de que Ele está conosco. E esse texto, eu não li essa parte, mas está lá no verso 20. Esse texto se encerra com Lucas narrando que os pastores foram lá e eles constataram que aquilo que eles ouviram e viram era verdade. Eles têm uma teofania, uma aparição, uma visão divina. Eles têm uma experiência espiritual com Deus, mas o que fica de mais precioso para a vida deles é o fato concreto. Eles viram o bebê na manjedoura. Num tempo de espetáculo, um tempo de muita coisa aparecendo, muito convencimento, muita cor, muita luz, a gente fica querendo que um anjo apareça. A gente fica querendo sentir Deus. A gente fica querendo que o Espírito venha. Mas eu queria trazer essa reflexão para você, que o nosso desafio, por fim, é que a gente saiba que Deus está lá no concreto. É que a gente veja, ouça, toque. Eu gosto da narrativa, da carta de 1 João. 1 João começa dizendo: aquele que vimos, ouvimos, nossas mãos apalparam. O que fica ali de testemunho de João, para os seus leitores, é que Jesus foi carne. Jesus foi real. Jesus foi palpável. Nosso desafio é não estarmos satisfeitos com o que virá. Isso é expectativa, isso é fé, isso é a nossa projeção de vida. O nosso desafio é a gente ver e ouvir da graça e da glória de Deus naquilo que temos. Na família que temos hoje, com os problemas que temos hoje, no trabalho que temos hoje, com os problemas que temos hoje, nas potencialidades e nas frustrações que temos hoje. Nós temos visto e ouvido, e esses pastores saem celebrando um bebê na manjedoura. Eles veem aquela circunstância, eles veem aquele bebê na manjedoura, e bebê não é para estar na manjedoura, como você bem sabe, mas eu quero deixar isso para uma outra mensagem.
Mas eles veem aquele menino, que hoje a gente sabe a trajetória do menino, a gente sabe o ministério de Jesus, a gente sabe a glória de Jesus, nós somos testemunhas da presença de Jesus, mas aqueles pastores veem um menino, um bebê. E eles saem louvando e glorificando a Deus, porque viram a glória no menino. Souberam estar na manjedoura, souberam estar ali no curral, souberam estar ali num lugar simples e humilde, como homens simples e humildes, e viram a glória de Deus. E perceberam a glória de Deus naquele menino. Ainda não no homem que tinha feito curas e milagres, mas saem celebrando a Deus porque viram um bebê. Porque viram o início de uma vida. Meu desafio, seu desafio é que a gente veja a glória de Deus na simplicidade da nossa casa. A gente veja a glória de Deus na simplicidade dos nossos dias. A gente se sinta confortável com Deus. A gente se sinta cheios de Deus. A gente se sinta confortáveis na vida, mesmo em meio às nossas dores e às nossas dificuldades. Porque o Evangelho está lá. A glória de Deus está lá. A glória de Deus está na sua casa. O alcance do Evangelho é para todos os povos. Para todas as pessoas, em todos os lugares. Talvez a grande pergunta, ou uma das perguntas, para quais pessoas você não quer pregar o Evangelho? Alcance fala assim, eu podia falar um pouco de psicologia aqui, podia falar da nossa necessidade de alcançar novas vidas. Acho que isso fica implícito na mensagem. Mas eu queria mostrar que o Evangelho, ele está para além de tudo. O Evangelho alcança o simples, começa no simples, alcança o simples e permanece no simples. Começa, alcança e permanece. Não precisa de espetáculo, quem precisa de espetáculo é a gente. O Evangelho começa num bebê, começa numa cruz. O Evangelho alcança pastores, pescadores, mulheres à parte da sociedade judaica. E ele permanece lá com os discípulos de Jesus. Não em grande espetáculo e glória, mas em muita perseguição e luta. Essa é a igreja triunfante de Jesus, esse é o povo de Deus na terra. Não sei se você chegou aqui nessa manhã se sentindo insignificante demais para que Deus te ame. Não sei se você olha a sua vida e fala assim, olha, eu não sou alguém muito religioso. A religião está para um lado e eu estou para o outro. Eu não faço muito o jeito da religião. Tudo bem, o Evangelho é para você. Jesus é para você, Jesus ama você. Ah, mas ontem à noite eu estava lá. Não, você estava lá, beleza, mas Jesus ama você. E se você quiser, nessa manhã, o Evangelho estará com você. Porque ele está te alcançando de uma forma simples, sem muita demonstração, eu não tenho muitos artifícios. A única coisa que eu posso falar é que o Evangelho também me alcançou de uma forma simples. E dessa forma simples tem transformado a minha vida. A imagem de Jesus nos evangelhos sinóticos é que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Considerada a menor semente, mas que produz uma árvore grande, produz uma árvore capaz de fazer com que as aves venham e tenham espaço para se abrigarem. A visão é a mesma. Começa no simples, cresce de uma forma simples, mas tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todas as aves. As aves que estavam espalhadas por aí repousam no Evangelho, repousam na presença de Deus. Tem lugar para você. Não sei se você um dia foi rechaçado pela religião ou pela igreja, mas eu queria te dizer que Deus ama você. E que Jesus está aqui nessa manhã
querendo alcançar o seu coração com o seu amor, dizendo para você que você é amado por Ele e que Ele quer permanecer na sua vida todos os dias. E Ele quer prometer para você que ficará do seu lado, mesmo nos dias mais difíceis. Não sei se você chega aqui nessa manhã precisando de uma grande aparição de Deus. Não sei se você chega aqui nessa manhã pedindo para que um anjo venha e leve consigo as suas dores. Mas eu queria te lembrar que o Evangelho te alcança nessa manhã e diz a você que Ele permanecerá com você. Jesus permanecerá com você mesmo em meio à dor, mesmo em meio às perdas, mesmo enquanto as coisas não se arranjam. E mesmo se as coisas nesse mundo não se arranjarem, Ele permanecerá lá com você. E como diz Paulo, o seu poder se aperfeiçoará na nossa fraqueza, porque a graça dele nos basta. Que nesse Natal e que nesse período a gente lembre disso, do alcance dessa mensagem. Não no alcance triunfalista, não no alcance que precisa de luzes e muita propaganda. O Natal é tão grande que não precisa de muita propaganda. Jesus é tão poderoso que começou em pastores, pescadores, mas continua glorificando e transformando vidas ao redor do mundo. Que a minha vida e a sua vida demonstrem o alcance do Evangelho por onde passarmos. Que eu e você sejamos o Evangelho onde nós estivermos e para quem Deus colocar do nosso lado. Deus nos abençoe nessa manhã. Vamos cantar mais uma vez, você pode ficar de pé. Nós já estamos encerrando nossa celebração e vamos orar juntos.